Olá, este é o Eco Senado e você vai ver nessa edição. O mercado de créditos de carbono pode ser regularizado por lei ainda neste semestre. Precificar o carbono pode ser uma das formas mais rápidas e eficazes de nós diminuirmos a poluição. Como o mercado voluntário de carbono mobiliza empresas e pessoas no socorro ao meio ambiente. No quadro Ideias Verdes, uma usina de energia solar que flutua e rastreia a trajetória do Sol. E os pesquisadores espanhóis que querem usar fungos micélios para criar circuitos de computador. Animação com hexágonos e aerogeradores revelam o título Eco Senado. O Senado pode aprovar ainda nesse semestre a tão esperada e necessária regulamentação para o mercado de créditos de carbono. Animação com hexágonos e aerogerador. Desenvolvimento sustentável. Previsto na Política Nacional sobre Mudança do Clima de 2009, o chamado Mercado Brasileiro de Redução de Emissões de Gases do Efeito Estufa teve seu texto aprovado no final do ano passado na Comissão de Assuntos Econômicos. O impasse que existe no nosso Brasil Tasso Gereissati, ex-senador e relator do projeto na CAI. A regulamentação do mercado de carbono justamente acaba com esse impasse, porque traz vantagens econômicas para aqueles que não desmatam, aqueles que preservam o meio ambiente e, com certeza, vai diminuir de maneira dramática o desmatamento no Brasil. Basicamente, a compra e venda desses títulos será feita em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e outras entidades autorizadas pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. O projeto é um dos mais importantes na pauta do Senado deste ano. Tão importante que o parecer sobre o texto na Comissão de Meio Ambiente vai ser dado pela própria presidente, a senadora Leila Barros, do PDT do DF. Integrantes da comissão defendem que a proposta seja colocada em pauta rapidamente. Nós temos floresta como ninguém tem. Senador Zequinha Marinho. Nós temos hoje no Brasil com 66% de cobertura original. Claro, isso não é só floresta, correto? Não é só floresta, mas a grande maioria disso é floresta, né? E essa floresta é um tesouro, né? E ela só vai valer se ela tiver valor em pé, né? E o crédito de carbono é extraído exatamente em cima dela em pé, produzindo, né, na sua natureza aquilo que lhe é devido. Se a gente se habilitar, se organizar, se regulamentar, nós temos como para a mesa de negociação. Pela exigência do momento do Brasil e do mundo, ele será aprovado, será um referencial para o Brasil de uma legislação moderna, avançada nesse campo, onde possa haver investimentos financeiros por pagamento de serviços ambientais, até mesmo para os pequenos e médios produtores rurais. O Brasil tem um potencial bilionário na geração de crédito de carbono. As estimativas falam em 300 bilhões de dólares até 2050. Mas para isso acontecer, é preciso regular, mas regular direito, como defende Eugênio Pantoja, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. O Brasil hoje ele tem esse dispositivo na Política Nacional de Mudança Climática, diretor de e mais Políticas Públicas recentemente e foi Desenvolvimento instituído um Territorial decreto do que tenta IPAN. regulamentar, né, o mercado brasileiro de emissões, né, e também alguns projetos de lei que estão sendo discutidos tanto no Senado Federal quanto no Congresso. Mas o que efetivamente tem hoje de legislação, que é esse decreto, ele infelizmente não dá a segurança jurídica necessária para que o mercado de carbono seja estabelecido de uma forma mais efetiva no Brasil. O que o decreto, né, estabeleceu no âmbito do mercado brasileiro de emissões, que tem um conjunto de falhas e de inconsistências naquele decreto, né, que faz com que essa insegurança jurídica hoje esteja estabelecida. Então, ele precisa estar estabelecido como um mecanismo de mudança do clima e de redução de emissões de gases de efeito estufa, e não como instrumento de gestão ambiental, como está estabelecido no decreto. As metas, como eu comentei ainda há pouco, né, e todo um conjunto de outras fragilidades que tem estabelecidas naquele decreto que foi instituído o ano passado. Uma coisa que a gente não deve fazer é o seguinte, tributar, por exemplo, o conteúdo de carbono no óleo diesel e na gasolina e dar um voucher para as pessoas pegarem ônibus.
A gente não quer fazer isso. Por quê? Porque senão o uso daquele transporte continua sendo o mesmo. Da USP. É muito mais interessante a gente transferir uma quantidade fixa de renda que cubra as perdas de renda que aquela família teve. Por quê? Porque todo mundo que tiver uma alternativa de ir para o trabalho, por exemplo, minimizando o uso de transporte que seja baseado em combustível fóssil, vai fazer isso, vai ter incentivo de fazer isso. O mercado de carbono é uma prioridade para o setor industrial, é um tema que há muito tempo vem sendo discutido, vem sendo debatido, Davi né, Bom com Tempo, setores gerente industriais. executivo de meio ambiente hoje, e sustentabilidade o que nós temos da de CNI. definição técnica é que se o Brasil fosse escolher um sistema de precificação de carbono, o melhor sistema seria um sistema baseado no mercado. Então essa é a posição da CNI por um mercado de carbono regulado sob a ótica do Cap and Trade. No Brasil, ao longo das últimas décadas, o segmento responsável por mais da metade das emissões de gases do efeito estufa tem sido a mudança de uso do solo, desmatamentos e queimadas, basicamente. Em 2021, essas atividades lançaram na atmosfera mais de 1 bilhão de toneladas brutas de gás carbônico equivalente. Além de identificar as emissões, o CEG Brasil também reuniu em um hot site 87 soluções nos setores de transportes, energia elétrica, resíduos, agropecuária e mudanças de uso da terra e florestas. Nós precisamos fazer com que a floresta viva seja o grande impulso deste conceito econômico. Hoje nós já temos Helder Barbalho, governador do Pará. E o Brasil precisa construir um mercado regulado de crédito de carbono para que floresta seja um ativo econômico, floresta, a partir da captura do carbono, seja uma nova commodity global, para que isto impulsione, a partir de unidades de conservação, unidades de restauro, e estas são as missões, inclusive, que nós estamos em construção, estaremos entregando o nosso plano estadual de restauro na próxima COP em Dubai. Com certeza é um indutor, né? É um incentivo econômico para que as transações aconteçam. É importante a gente notar também que somente o mercado de carbono, para efeito de cumprimento das metas do Brasil, as chamadas NDCs, ele não vai resolver todos os problemas. A gente precisa conjugar, né, todas essas ações com uma redução do desmatamento ilegal, com expansão de energia renovável, como solar, como eólica, como biomassa, com atração de tecnologias e transferências de tecnologias verdes, né, mas também aí um fortalecimento da nossa política nacional de biocombustíveis. Então, todo esse conjunto, né, com certeza, vai colocar o Brasil no trilho, né, para cumprimento das suas metas climáticas. Nós somos um país em que cerca de 60% do nosso bioma está preservado, né? E nós temos um código florestal bastante rígido em relação à questão da ocupação das propriedades privadas. Se nós tivermos a regulação do mercado de carbono interno em consonância com o que aconteceu no Acordo de Paris, nos acordos subsequentes, nós vamos estimular o produtor local a fazer a preservação da sua propriedade, né, de forma unitária, e isso vai ajudar no todo. Abrir o Brasil para mercados mesmo compensatórios, né? Se o Brasil sequestra carbono e armazena carbono e estoca carbono em florestas nativas, logicamente um mundo onde as questões climáticas são cada vez mais evidentes, os países poluidores também, poder fazer investimentos em áreas preservadas, sequestradoras de carbonos e armazenadoras dele também estocados. Ainda nessa edição do EcoSenado, como funciona o mercado voluntário de carbono e que benefícios ele traz para o meio ambiente. O Brasil pode ter uma política nacional de qualidade do ar. O relator da matéria é o senador Fabiano Contarato. O projeto de lei oriundo da Câmara será apreciado pela Comissão de Meio Ambiente. Pela proposta, caberá ao Conselho Nacional do Meio Ambiente a fixação de padrões nacionais de qualidade do ar e ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, o monitoramento da qualidade desse ar. As medidas, se o projeto virar lei,
teriam 2 anos de prazo para serem implantadas. O mercado voluntário de carbono não esperou pela regulamentação e já atua há anos trocando créditos pela proteção das florestas. No mercado voluntário, as empresas costumam primeiro diminuir ao máximo as suas emissões, com ênfase na reciclagem, economia circular e energia verde, por exemplo. Só depois que elas partem para a compensação dessas emissões com a compra de créditos de carbono. Para ganhar um único crédito, é preciso que alguém deixe de lançar na atmosfera ou então capture 1 tonelada de CO2. Essa é a unidade padrão do mercado de carbono. Temos hoje um mercado voluntário, especialmente focado para o carbono florestal, que é uma demanda crescente em termos de empresas que têm interesse em produzir os créditos de carbono oriundos do mercado de floresta. Então, vamos dizer assim, esse é o mais hoje comum que a gente observa hoje, principalmente na região amazônica, onde empresas, como eu falei, elaboram projetos de crédito de carbono e comercializam de forma voluntária esse carbono. Uma dessas empresas que atuam na Amazônia é a Carbonext, que trabalha com carbono desde 2001. A gente traz projetos de soluções baseadas na natureza, Dalan, então são projetos que protegem a floresta ou projetos que vão reflorestar áreas degradadas. São áreas que estão sob ameaça de desmatamento, então são áreas na fronteira da soja, são áreas que têm muitas madeireiras ilegais ou madeireiras legais ao redor, tem estradas, então elas têm uma constante pressão na floresta e a gente, com esses projetos, a gente protege essa área. Então a gente não deixa que aconteça queimadas, que aconteçam invasões, retirada de madeira e tudo que possa, né, gerar esse desmatamento, e esse desmatamento geralmente vira emissões de gases de efeito estufa. Hoje, a Carbonext tem 23 projetos na Amazônia, cobrindo uma extensa área de floresta. Esses 23 projetos, eles protegem mais ou menos 2 milhões de hectares na Amazônia, então é uma área bem grande, é uma área bem significativa. Desses 2 milhões, a gente extrapola a área e 5 milhões de hectares são monitorados. Mas como essa floresta é protegida? Imagens aéreas de florestas. Uma inteligência artificial identifica, em milhares de fotos de satélites das áreas sob monitoramento, os potenciais focos de desmatamento ou queimada. A partir do momento Janaína que a gente Dalan, tem fundadora e CEO da alerta, Carbonext, vem alguma coisa diferente que a gente ensinou essa inteligência artificial, o que a gente precisa dessa leitura, que é o desmatamento, né, que é a mudança do uso da terra. A gente dá para os nossos especialistas, são 12 especialistas de sistema de informação geográfica. Esses especialistas analisam essa imagem mais a fundo e ela traz para a gente uma informação. Quando ela é um alerta que realmente identificou algo mais crítico, a gente manda equipes em campo. Então, essas equipes em campo, elas vão lá, olham a área. Há 2 semanas atrás, a gente teve um alerta, mandou a equipe em campo, estava sendo feita uma invasão e já tinham desmatado 2,3 hectares nesse projeto. Parte importante do trabalho nos projetos de carbono é conseguir engajar as populações locais na tarefa de preservar a floresta. A gente está dando uma alternativa para essas comunidades. Dalan, e é isso que um projeto de carbono traz. Ele fala, por favor, transforme-se num agente de combate ao desmatamento, você vai ser beneficiado pelo projeto. A gente leva treinamentos de combate a incêndio, eles não sabem o que é, não sabem como atuar. Treinamentos nutricionais, não sabem se alimentar muitas vezes. A gente começa a levar para essas comunidades soluções e também capacitá-los para trabalhar com bioeconomia, trazer outras fontes de renda para eles e mudar a realidade dessas pessoas. Muitas vezes eles não têm essa oportunidade, e eles querem, não é que eles não querem, eles querem o que a gente quer. Querem comunicação, querem saúde, educação, e é isso que a gente está levando para os projetos. Mesmo sem regulamentação adequada, o mercado voluntário já é um dos mais movimentados do país. A Fundação Getúlio Vargas estimou em 236% o crescimento do setor em 2021. Mulheres limpando peixe e imagem de rio. Acontece em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, de 9 a 11 de maio, a 9ª edição da FIEMA Brasil, uma feira que reúne empresas e instituições do setor ambiental para a troca de experiências entre profissionais, especialistas e acadêmicos. Vão ser apresentados relatos
de soluções ambientais, tecnologias e inovação. Na última edição, em 2018, a feira reuniu 79 expositores de 7 países e recebeu 7.000 visitantes. Para mais informações, acesse fiema.com.br. Mercados de carbono. Tiramos agora as principais dúvidas com o professor Ariaster Chimelli, especialista em economia do meio ambiente. O que levou à criação dos mercados de carbono? A ideia do mercado de carbono é essa, é você colocar um preço numa tonelada de carbono, Ariaster Chimelli, economista e professor da pode ser emitida, e aí para eu emitir eu tenho que ou adquirir uma unidade do governo ou comprar uma unidade no mercado secundário de outra empresa que tem um crédito sobrando, e aí, no final das contas, o que isso faz comigo? Isso coloca um preço na minha poluição. Agora, a poluição custa dinheiro. Por quê? Ou eu tenho que comprar um crédito, que custa dinheiro no mercado, ou eu tenho que abrir mão de um crédito que eu tenho. E eu deixo de ganhar dinheiro com aquilo. Como funciona o mercado europeu, por exemplo? É um grupo de países que decidiu limitar o volume total de emissões de carbono. Como é que eles fazem isso? Eles concordam nesse total e fraccionam esse total de emissões em pequenas quantidades. Esses são os créditos de carbono. Então, para você emitir 1 tonelada de carbono, você tem que ou comprar ou, de alguma forma, adquirir um crédito de carbono. Tá? E a ideia nesse mercado é que, ao longo do tempo, o volume máximo de carbono, o número máximo de créditos, vai diminuindo. Então, se eu quiser poluir 1 tonelada de carbono e eu sou regulado nesse mercado, eu tenho que, no final de um ano, mostrar que eu tenho créditos suficientes para justificar aquela tonelada de carbono que eu emiti. Isso ajuda mesmo a reduzir as emissões? Funciona. A evidência que a gente tem, quando a gente olha para o mercado europeu especificamente, mas não somente, por exemplo, a província de British Columbia, no Canadá, também usa esse mecanismo, é de que sim, as emissões estão caindo sim. Alguns estudos estimam cerca de 15% de queda das emissões reguladas, né? Nem toda emissão é regulada. Não acontecem fraudes nesses mercados? Em alguns casos de mercados voluntários, o crédito de carbono está descolado da redução de carbono, né? Então, isso pode ser muito problemático e pode tirar a credibilidade desses mercados voluntários. Claro que as empresas que participam desses mercados têm todo o interesse de fazer uma coisa que seja confiável, né? Mas o que nós temos no momento com esses mercados voluntários é uma falta de padrão. E quando você tem uma falta de padrão, você abre portas para questionamentos, seja por razões científicas, ou técnicas, ou até, possivelmente, por uma questão de má-fé que possa acontecer. Como isso pode ajudar a economia? Uma grande pergunta que se faz é o seguinte: tudo bem, o crédito de carbono, no final do dia, e no mercado de carbono, eles vão aumentar o preço de uma tonelada de carbono, economista e professor da USP. Ou eu vou ter que comprar um crédito, ou eu vou ter que abrir mão de vender um crédito. Tá legal. O que isso vai fazer com a economia? Isso vai desacelerar a economia, porque agora eu estou aumentando o custo para as empresas? Isso vai diminuir o emprego? O que os pesquisadores têm notado é que isso não tem acontecido. Na prática, o que tem acontecido nesses países que adotaram algum tipo de precificação de carbono, pode ser via imposto ou por crédito de carbono, é um leve crescimento do PIB e um leve crescimento do emprego. Mas como isso funciona na prática? Vários países, por exemplo, combinam créditos de carbono para alguns setores com impostos sobre carbono para outros setores que não são cobertos pelos créditos de carbono. E isso faz com que a gente consiga mudar o que a gente chama de preços relativos, ou seja, produtos e atividades que poluem mais vão ficar mais caras e atividades mais limpas vão ficar relativamente mais baratas. E com isso a gente consegue, ao longo do tempo, transferir recursos de atividades mais sujas para atividades mais limpas, gerar empregos mais limpos, gerar um capital mais limpo. E o Brasil? Já tem mercado regulado? O Acordo de Paris
existe a possibilidade de países comprarem e venderem créditos de carbono nesse mercado internacional. Mas para que isso aconteça, cada país vai ter que ter uma forma de verificar aqueles créditos de carbono, aquilo de fato corresponde a uma redução de emissões. Ele vai ter que ter uma câmara de compensação para ver quem está vendendo e quem está comprando e qual é o estoque total. E ele vai ter que, de alguma forma, certificar aquele crédito de carbono. É nessa direção que o Congresso brasileiro vem avançando e vem tentando criar um arcabouço. Qual o potencial do Brasil nesse mercado? Ele tem um potencial gigante e existe uma oportunidade gigante para nós sermos muito importantes nesse mercado. Tá? Nós temos várias oportunidades, por exemplo, de gerar eletricidade com baixo carbono, nós temos oportunidades de transformar a nossa agricultura de forma que ela emita menos, nós temos oportunidades para rastrear a cadeia de produção de gado e diminuir as emissões de metano. Isso tudo pode gerar créditos de carbono que pode viabilizar muitos projetos, podem bancar a expansão de muitos projetos na economia brasileira, que vão gerar emprego, vão gerar valor, vão contribuir para o PIB, e vão mudando a cara da economia, no sentido que a gente vai estar dando mais incentivo às atividades mais limpas. Como ajustar isso dentro da reforma tributária? Se você arrecada mais com imposto sobre poluição e menos com folha de pagamento, você coloca várias pessoas na mesa. Os empresários que não vão perder com o tributo novo, economista e professor da USP. Os trabalhadores que vão ter o interesse de, enfim, ver o aumento da oferta de trabalho, agora estou desonerando a folha de pagamento, ou seja, tributo agora não está vinculado a empregado, é vinculado a poluir. E os ambientalistas vão também sentar na mesa porque você tem uma transformação mais limpa da economia. Então, esse é o caminho a ser seguido? Vários países estão fazendo isso. Começou nos anos 90 com os países nórdicos e a adesão está aumentando muito de países que estão tributando poluentes e diminuindo a tributação de outras coisas que desaceleram a economia. Em 22 de abril de 1970, aconteceu o primeiro grande evento mundial em defesa do meio ambiente. Nos Estados Unidos, 20 milhões de pessoas foram às ruas protestar, depois que o derramamento de mais de 11 milhões de litros de petróleo bruto poluiu uma enorme faixa do litoral da Califórnia. O acidente foi causado por erros de segurança e falhas na legislação da época. Em 2009, a ONU oficializou a data como Dia Internacional da Mãe Terra, expressando a preocupação com a degradação ambiental e os impactos negativos na natureza resultantes da atividade humana. Animação com uma planta dentro de uma lâmpada. Ideias verdes. É da empresa portuguesa Solaris Float o projeto do Proteus, essa ilha circular de energia solar que flutua sobre a água do lago Oostvoorne, na Holanda. Seus 180 painéis solares de dupla face podem rastrear a trajetória do Sol, melhorando em até 40% a geração de energia. Estruturas como Proteus, com 38 metros de largura, produzem 73 kW de energia e são ideais para locais densamente povoados, onde cada metro de terreno é precioso. Na Universidade da Catalunha, na Espanha, pesquisadores querem usar os fungos micélios para criar circuitos de computador. A rede de disparos elétricos dentro do fungo é muito similar às sinapses do cérebro e forma um sistema de comunicação mais complexo do que muitas línguas humanas. Mas o caminho ainda é longo até se chegar ao chamado computador biológico. Os sinais elétricos do tecido do fungo são tão complexos que as mais modernas técnicas da neurociência não foram capazes de decifrá-los. O Ecosenado acaba aqui. Obrigado pela companhia. Se você quiser rever ou compartilhar esse ou qualquer outro programa da TV Senado, acesse nosso site senado.leg.br/TV. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Abração, até a próxima. Os créditos sobem à tela. Enquanto isso, ao fundo, são exibidas imagens de plantações, aerogeradores e pessoas trabalhando. TV Senado 2023.